Pessoal, salve Maria, viva Cristo Rei, quem vos fala é Eugênio Mendes, do canal sedevacantismo.com. Hoje eu quero trazer aqui um artigo que eu recebi de um confrade, que eu achei muito interessante, na verdade uma tese de doutorado de uma universidade espanhola, a Universidade de Pamplona. Essa tese foi escrita por uma doutoranda, né, chamada Ana Maria Ortiz Berenguer. E o que é interessante? Ela traz de maneira bem explicada, né, e bem sucinta a doutrina da Igreja a respeito das excomunhões, né? Então, o que a Igreja disse a respeito das excomunhões? E ela fez uma pesquisa do século XVI até o Código de Direito Canônico de 1917. Então, cerca de 300 anos, né? E ela faz esse apanhado, né, para defender a tese dela. E é muito interessante algumas coisas que ela traz aqui, né? E por que esse tema é pertinente? Em virtude das sagrações episcopais que vão acontecer em Econ, né? Pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que vai ser agora dia 1º de julho de 2026, né? Já está anunciado, vai ser feito, né? A não ser que aconteça algo extraordinário, mas vai ser feito. E da já anunciada excomunhão da fraternidade a respeito disso, né? Por causa disso. E aí a gente vê principalmente os canais e, né, vamos dizer assim, o meio tradicional, né, Reconhecer e Resistir, né, dizendo que essas excomunhões são inválidas, ou são injustas, ou são nulas, né? E então, como eu disse, eu recebi esse artigo, essa tese de doutorado, e ela é bem oportuna porque ela vai dizer algumas coisas que é a doutrina católica, né? Já que a doutoranda ela consultou aí cerca de 19 teólogos ao longo desses 300 anos aí, né? O que eles falam a respeito da excomunhão, né? E a gente perceber que a excomunhão que vai ser imposta à fraternidade, ela é uma excomunhão válida e obriga, né? E, enfim, né? Então nós vamos entrar nesse detalhe, né? E óbvio, né, gente? Você fala assim, não, gente, mas você é sede-vacantista, como você pode falar que a excomunhão de um modernista é inválida? Para mim, é inválida, de fato, não vale nada isso, né? Pois não é uma autoridade legitimamente constituída. Mas a fraternidade diz que essa autoridade é legítima, né? Então, qual que é o problema disso tudo? Né? O que a gente sempre diz, a posição sede-vacantista sempre defende, né? O problema é dizer que a autoridade sendo legítima, que você pode desobedecer isso da autoridade, né? E isso não pode, né? Vai ficar bem claro aqui na argumentação da doutoranda. E então, para a gente entender, né, que isso é um escândalo, né? Defender isso, né? Que uma excomunhão dada por a Igreja pode ser injusta ou inválida sem nenhum motivo aparente, né? Simplesmente porque eles acham que é injusta ou inválida, né? Então, como eu disse, né, estou aqui com a tese de doutorado, a tese está aqui em espanhol, né, eu vou ler aqui pequenos trechos da parte que diz respeito, né, a esse assunto, né. Ela cita vários detalhes da excomunhão, né, das excomunhões, né, da doutrina das excomunhões da Igreja, mas eu quero citar aqui a parte que ela vai falar sobre a comunhão justa, a excomunhão, perdão, justa e injusta, né? Então, por que a excomunhão da fraternidade é uma excomunhão justa? E o mais importante, ela tem que ser obedecida, né? Então, eu vou me dar o direito aqui de ler, né? Porque eu não quero ser
ou melhor, né, eu quero ser bastante fidedigno ao que ela escreveu, então eu vou usar aqui o recurso de ler mesmo a tese dela. Eu vou disponibilizar no link na bio do vídeo, né, um link para o artigo, ou quem quiser pode me pedir também. E se possível também as citações não, os nomes dos teólogos que ela pesquisou, né? Mas vamos lá. Então como eu disse, vou usar aqui o recurso de ler, porque eu quero ser fidedigno ao que ela disse, né? Então vamos lá. A doutrina jurídica sobre a excomunhão, tá? É um item a respeito disso, né? E aí ela vai falar sobre a excomunhão justa e a injusta, né? A excomunhão injusta é definida por Pirrin, que é um dos teólogos que ela cita, né? Como o seguinte: é ilícita e injusta porque é aplicada injustamente, mas, uma vez aplicada, prestem atenção, é válida e obriga. Veja, uma excomunhão injusta, segundo o que diz esse teólogo, ela válida e obriga, né? E aí a gente vai perceber, só um comentário já antecipando, gente, a gente vai perceber que ela vai defender isso. Por quê? Porque isso é o que todos os teólogos falam, né? Ou seja, não tem essa que a fraternidade fala, não, é injusta porque eu defendo a fé e ele não, né? Isso não existe, né? A excomunhão dada por uma autoridade, ela é válida e obriga, mesmo que ela seja injusta. Como no caso de um juiz, continuando, né? Como no caso de um juiz que aplica a excomunhão ou outra pena por ódio ou outra intenção sinistra, ou se não for observada a forma ou a ordem incidental do julgamento, ou alguma solenidade extrínseca que não pertence à substância da censura, como é o caso da tríplice admoestação prévia, a escrita ou a expressão da causa. Cabem várias causas de injustiça na excomunhão, se foi aplicada pelo juiz antes da apelação, né, que não é o caso, né, aqui vamos pontuar na questão da fraternidade, né? Ela não foi excomungada, não está sendo excomungada de antemão, ela ainda não está excomungada, ela foi avisada que isso vai acontecer, né? Ela foi admoestada, mas ainda não está excomungada, né? Se eles não fizeram essa sagração dia 1º de julho, não tem excomunhão, né? Então, isso não pode se dizer a respeito do caso, né? Por uma causa injusta, a causa não é injusta, né? Por quê? Porque a fraternidade está sagrando bispos sem a autorização do Papa, né? E isso está definido para a igreja que isso é excomunhão, né? Ou seja, eu estou em estado de necessidade. Não existe essa possibilidade, né? Isso aí é um outro assunto que eu não vou entrar aqui agora, mas não existe essa possibilidade, né? A fraternidade ela não está em estado de necessidade, né? Por quê? Porque ela tem um Papa legítimo, né? Qual é o estado de necessidade da fraternidade? Eles não defendem a fé, mas um Papa pode não defender a fé, né? A regra próxima da fé, aquela pessoa que é a pessoa mais católica do mundo, o Papa, pode não defender a fé? Não tem estado de necessidade para a fraternidade, né? Então, a causa não é injusta. Então, não cabe aqui. Por erro não evidente na prova de excedência, né? A fraternidade ainda não foi excomungada, né? E eu acredito que isso aqui não vai acontecer, né? Mas qual é o erro não evidente, né? Ela está sagrando bispos sem autoridade do Papa. Não tem erro não evidente, né? Lembrando que a excomunhão, gente, ainda vai ser dada, né? Ela depende do ato da sagração, né? Então sigamos, o que é muito importante. Qual o âmbito em que tal excomunhão obriga? A excomunhão injusta não é válida e não obriga no foro interno da consciência. Então veja, quando a excomunhão é de fato injusta, não obriga o fiel no foro interno, né? Ou seja, o que a gente pode dizer aqui? É que eu estou de consciência limpa,
né? Então, internamente, eu não estou excomungado e não me obriga. Porque o réu não está ligado coram Deo, perante Deus, pelo vínculo da excomunhão e porque o poder de ligar é contra os desobedientes e contumazes. Então, foi injusta, no foro interno, não obriga. Porém, sigamos, agora que vem o X da questão. No foro externo, ela é dita como justa e obriga. Portanto, devem comportar-se como excomungados e abster-se de tudo o que é proibido pela censura. Então, gente, mesmo que a excomunhão seja injusta, aquele fiel que foi excomungado, ou aquelas pessoas que foram excomungadas, elas devem comportar-se como excomungados, né? E cumprir as penas aos quais elas foram condenadas, né? É o que está dizendo a doutrina da igreja, né? É necessário guardá-la, e veja o motivo, né? É necessário guardá-la para evitar o escândalo e o aparente desprezo pela disciplina eclesiástica e pela autoridade pública, né? Ou seja, por que um excomungado, mesmo injustamente, tem que obedecer à excomunhão? Para evitar que se propague, né? Se dê a entender que há um desprezo pela disciplina eclesiástica, que a fraternidade faz o tempo todo, né? Verdade seja dita, a fraternidade faz o tempo todo, ela despreza a disciplina eclesiástica, né? Vigente, dos modernistas, né? Dos modernistas, mas ela despreza completamente, né? Ou seja, isso provoca escândalo nos fiéis, né? Porque como essa pessoa não está obedecendo uma pessoa que ela diz que é papa, né? Que é superior a ela, que é a autoridade dela, né? Então sigamos. Então veja, para evitar o escândalo, né? O injustamente excomungado deve ser absolvido de forma imediata, né? Evidentemente, quando se observa a excomunhão, ele tem que ser absolvido, claro. Até esse momento, ele está ligado pelo vínculo e no intervalo deve guardar os cânones estabelecidos a respeito dos excomungados. Então, enquanto isso, guarda os cânones que ele foi excomungado, encontrando-se sob as penas estabelecidas para eles. Por sua vez, aquele que excomunga injustamente comete sacrilégio, né? Então, se a excomunhão é injusta, né? Então, por exemplo, se Prevost, que para eles é papa, excomungou injustamente, ele cometeu um sacrilégio e condena a si mesmo. Deve-se arrepender durante 30 dias e é privado da comunhão. Tem de restituir e de se satisfazer em razão da injúria ou do lucro, a menos que tenha excomungado por erro ou tivesse causa provável. Se não puder fazê-lo, será punido de outro modo. Então, se foi o caso de uma excomunhão injusta, que não é, né? Essa pessoa, quem excomungou, deveria fazer isso, né? Agora vamos no caso da excomunhão nula, tá? Então aqui nós falamos da excomunhão injusta. Agora vamos no caso da excomunhão nula. Os autores, junto à excomunhão injusta, tratam da excomunhão inválida ou nula. Quem a estuda de modo mais completo é Engel, um dos teólogos que ela cita, né? Há 3 causas de nulidade da sentença. Então, para ser nula, né, tem que haver um defeito de jurisdição, né? Produz-se se o excomungado nunca esteve sob o poder daquele que o impôs a censura, ou se não é seu súdito, quando a jurisdição for revogada antes da sentença ou suspensa pela apelação interposta. Também se o juiz que o impõe for excomungado e denunciado publicamente. Em caso de apelação, a censura produz efeito até a declaração de nulidade ou a sua revogação. Aqui, gente, uma coisa super interessante, né? Então, são 2 questões aqui, né? E a gente pode encaixar isso aqui na história da fraternidade, né? Primeiro, é nula se a pessoa que foi excomungada não está sob a jurisdição daquela pessoa. Exemplo,
daquela autoridade, né? Exemplo, digamos que eu pertencesse a essa igreja modernista aí, que eu não pertenço, né? Mas digamos que eu pertencesse a essa igreja modernista, né? Então, sei lá, Dom Orani, né, que não é mais bispo do Rio, mas digamos que ele fosse, você vai lá e me excomunga, aqui em Belo Horizonte, né? E eu estou sobre a autoridade de Dom Valmor, a suposta autoridade de Dom Valmor. Essa excomunhão é nula. Por quê? Porque eu não estou sob jurisdição enquanto diocesano, né, enquanto fiel diocesano de Dom Orani. Ele não pode me excomungar. Isso é nulo, né? Eu só posso ser excomungado por um bispo, no caso, Dom Valmor, né? Se eu reconhecesse, né, claramente que ele tivesse autoridade sobre mim. Eu não reconheço a autoridade dele, né? É outra história. Então, por isso, né, aí nesse caso, até por isso, a excomunhão para mim é nula, né? Porque ele não é autoridade, né? Ele é um herege modernista, então ele não tem jurisdição. Mas isso é outra história, né? Eu estou aqui só pontuando, né? Então isso é a primeira coisa, né? Porém, gente, a fraternidade reconhece a jurisdição em Prevost, né? Então ela não é nula por causa disso para eles, né? Eles dizem que Prevost é um papa válido, então a excomunhão para eles é válida sobre esse aspecto. Mas aqui também fala, né? Também se o juiz que o impõe for excomungado nominalmente e denunciado publicamente. Então, voltamos aqui para Monsieur Lefebvre, né? Monsieur Lefebvre, quando ele foi excomungado, ele disse uma coisa que é mais pura verdade, né? Eu não posso ser excomungado, né, por quem é excomungado, né? Então, quando ele recebeu a notícia da excomunhão, né, e aí eu vou aqui afastar o comportamento dele, a opinião dele durante o restante da vida, mas naquele momento ali, pelo menos, ele disse, né, eu não posso ser excomungado por alguém que está excomungado, né? Isso é inválido, isso é nulo, né? E é exatamente o que diz aqui, né? Como alguém que é excomungado, né? E por quê, gente? Porque o excomungado está fora da igreja, né? O herege, que são esses modernistas aí, eles estão fora da igreja, né? Como alguém que está fora da igreja tem jurisdição, né? Esse é um enigma que esse pessoal do Reconhecer e Resistir, eles têm que explicar, né? Aí vem o Nogueira Quateres da jurisdição precária, né? Então, será que é uma excomunhão precária, né? Isso nunca existiu na doutrina da igreja, isso é uma coisa da cabeça dele, né? Mas é que, enfim, não é isso que eu quero dizer aqui. Eu quero dizer o seguinte, eu quero pontuar esse detalhe. Monsieur Lefebvre disse isso, né? E ele disse por causa disso aqui, ó, né? Ou seja, como que um excomungado pode excomungar? Né? E a excomunhão de um excomungado é nula, absolutamente nula, né? Então, se eu reconheço que Prevost é papa, né, e se ele é papa ele não pode estar excomungado, então é absolutamente válida a excomunhão. Eu só posso dizer que ele é nula se eu achar que ele é excomungado, né? E se eu acho que ele é excomungado, ele não é papa, né? Simples assim. Então isso é bastante interessante, que confirma a doutrina, a posição, né? Perdão, não é doutrina, é a posição sédio-vacantista, né? Que a doutrina é católica, né? Bom, aí seguem os outros dois defeitos, que é o defeito de justa causa, falta de gravidade da culpa ou da contumácia. Cabem duas possibilidades: que o excomungado realmente inocente seja excomungado por provas falsas, né? Ou seja, as provas que foram usadas são falsas, que haja culpa real, mas essa não seja demonstrada com provas legítimas, né? Então, as provas são falsas, ou as provas a culpa real não foi demonstrada com provas legítimas, né? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque eu quis o anterior, né? E a terceira hipótese, a não observância da ordem substancial do julgamento, se o réu não estiver sido citado, nem tiver podido se defender. A admoestação é necessária, né? Então, também aqui não se aplica a fraternidade, né? Porque ele está sendo admoestado, né? Enfim. Então é isso, gente. Eu não vou
eu vou me reter a isso aqui, né, porque é o essencial, né, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né, quero confirmar é o seguinte: a excomunhão da fraternidade, mesmo que ela fosse injusta, que não é, ela obriga, né? Então a fraternidade ela deve cumprir as penas que lhe serão impostas em virtude da sagração episcopal, né? Bom, durma-se com um barulho desse.